Olá, eu espero que você esteja bem e hoje vamos estudar juntos o livro de 1 Samuel. Na aula passada estudamos o livro de Ruth e aprendemos que o livro de Ruth se passou durante o período dos juízes. Ruth viveu neste tempo junto com sua sogra Noemi. Então, acontece que o livro que sucede Ruth é o 1 Samuel. Então vamos estudar resumidamente este livro. Não sabemos ao certo quem escreve o livro de 1 Samuel. O que sabemos é que o livro de 1 Samuel e 2 Samuel são apenas um livro na Bíblia hebraica, assim como 1 Reis e 2 Reis também são um livro na Bíblia hebraica. Os principais personagens deste livro são Samuel, que foi profeta e foi também o último líder juiz de Israel. Saul, que foi o primeiro rei escolhido por Deus, isso porque o povo começou a exigir que eles fossem governados por monarquia, por rei, e não por juízes como estavam sendo governados. Então, depois de Saul, Davi sucede Saul como rei de Israel. E ele se torna um símbolo de coragem, de fé. Até conhecemos a história de Davi e o gigante Golias. Golias era uma arma que os filisteus tinham contra Israel. E Davi foi e derrotou o gigante. Estas histórias elas nos ensinam lições profundas sobre obediência, sobre fé, sobre liderança e mostram também o relacionamento do povo com Deus. O livro então começa com o nascimento de Samuel e a Bíblia conta que Ana era uma mulher estéril, ou seja, não podia ter filhos. E ela ora então fervorosamente a Deus e recebe então Samuel. Depois de tanto orar, de tanto insistir, chorar, ela recebe o seu filho como um presente. Então ela consagra Samuel a Deus e Samuel então vai morar com Eli, que era o sacerdote. Eli então instrui Samuel e orienta Samuel. O significado do nome Ana significa graça, hospedeira, bondade. Então nós aprendemos estudando a Bíblia que os nomes em hebraico eles têm significados e diz muito o significado sobre a pessoa. Então Ana significa graça, bondade, hospedeira. Aqui fala que mesmo criança, Samuel ele escutou a voz de Deus, chamando o seu nome. E foi aqui então que Deus o chama como profeta, iniciando a sua missão. Ele estava dormindo e de repente ele ouviu o chamarem por ele. E ele então foi até o sacerdote Eli, que também estava deitado, e perguntou se o sacerdote havia chamado ele. E Eli disse que não chamou por Samuel. E Eli orienta: olha, se te chamarem de novo, você diz, eis-me aqui, porque é Deus que quer falar com você. Então, mesmo criança, aqui começou então o chamado de Samuel. A Arca da Aliança, os filisteus estavam em guerra, como eu citei, com Israel. E eu havia falado nas aulas anteriores que Israel estava cercado por vários povos inimigos. E eles estavam sempre em guerra. Então, os filisteus eles roubaram de Israel, eles enfrentaram Israel, derrotaram Israel em uma batalha. E Israel então perde a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Lembra que nas aulas anteriores eu falei que havia o tabernáculo e que dentro do tabernáculo estava a Arca da Aliança. E dentro desta Arca da Aliança estava os 10 mandamentos de Moisés, o maná que caía do céu e também a vara de Arão que floresceu. Então, a arca foi perdida para este povo inimigo. E isso deixou o povo muito angustiado e muito desanimado para lutar. E isso demonstra as consequências da desobediência.
né? Eles foram desobedientes e por isso eles foram castigados. E Deus, ele não deixou assim, ele castigou os filisteus, né? Os filisteus, eles recebem então aflições severas, enquanto eles mantêm a arca, como doenças e desastres aconteceram no meio deles, por eles terem roubado a arca. E eles então, pressionados, decidem devolver a arca a Israel. E isso demonstrou então o poder real de Deus. Samuel, como eu mencionei, ele foi o último juiz de Israel. Ele foi um líder justo, porque ele conduzia Israel com justiça, julgando o povo com sabedoria e com integridade. Ele teve, né, um poder restaurador da fé, porque ele foi um tempo de avivamento, onde houve uma adoração a Deus e ele combateu a idolatria e também, né, a corrupção. O povo, então, desejando ser como as outras nações, ou seja, eles queriam ser como os povos vizinhos, então eles pediram um rei para governá-los, mudando então a história. Saul, então, foi ungido, porque neste tempo os profetas eles ungiam em nome de Deus, eles falavam com Deus, consultavam Deus, e então eles ungiam com óleo o rei, então, né, para governar. Então, Saul foi o primeiro rei que foi ungido. Deus escolheu Saul e Samuel ungiu o rei, iniciando então a monarquia. Saul então começa bem o seu reinado, ele lidera guerras, começa a conquistar respeito, porém ele então desobedece aos mandamentos divinos, né, de Deus, e ele perde a confiança em favor de Deus. Deus até então era com ele, mas ele perdeu esse favor de Deus e perdeu a confiança porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. Se você continuar lendo a Bíblia lá em 1 Samuel, você verá o que aconteceu. Davi, então, ele foi ungido como rei. Saul continuava rei de Israel, mesmo tendo desobedecido a ordem de Deus. Mas Deus então fala com o profeta Samuel, e o profeta Samuel vai até Belém, e ele unge Davi, que era um pastor de ovelhas, era o filho mais simples, digamos, dos filhos de Jessé. Jessé era um homem que morava em Belém, e ele tinha os seus filhos que eram homens fortes, homens de guerra, homens que eram soldados de Israel, homens que poderiam lutar em batalhas, enfim. E Deus aqui em 1 Samuel capítulo 16 prova que Deus vê o coração da pessoa, ele não vê o exterior. Então, Deus então diz a Samuel, olha, quando você for ungir, não olhe para a aparência, porque eu não estou escolhendo o rei de Israel pela aparência, mas eu estou olhando sim o coração, né, que são sentimentos. Então, Samuel vai até a casa de Jessé e ele vê que não é nenhum daqueles filhos de Jessé. Então ele pergunta, tem mais algum filho? E Jessé lembra-se do caçula, que era o filho mais novo, aquele que estava cuidando das ovelhas do seu pai no campo, que com certeza tinha veste simples, que era humilde, que era uma pessoa, mas Deus escolheu Davi pelo coração. Com certeza Davi conversava com Deus no campo, Davi ele seguia os mandamentos de Deus, Davi era segundo o coração de Deus, porque não porque ele não era um pecador, mas porque ele fazia a vontade de Deus e ele reconhecia os seus erros. Então Jessé manda chamar Davi, e Davi então chega até onde está o profeta, e o profeta o unge com humildade, né? Ele é uma pessoa humilde. Então, certo dia, acontece então
que os filisteus resolvem usar uma das suas armas mais importantes, se não a arma mais importante que eles tinham em outra batalha, e eles estavam amedrontando o povo de Deus com um gigante, que a Bíblia diz que tinha 3 metros de altura. Então, esse gigante, o gigante Golias, ele vem e ameaça Israel, ameaça os soldados e ainda diz com valentia se tem alguém que possa enfrentar ele. E todos os soldados, né, ficaram com medo, ninguém queria enfrentar. E certo dia então, Jessé pede que Davi vá levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele acha um desaforo de Golias. Quem este homem pensa que é para enfrentar o povo de Deus? Então Davi resolve enfrentar o gigante. E Saul quis inclusive ajudar Davi com uma armadura, mas Davi ele era menor em estatura, em tamanho, e a armadura ficou muito pesada nele. Então vocês conhecem a história, ele foi sem armadura, ele foi sem as armas que existiam, ele apenas foi com uma funda, e ele então pega 3 pedrinhas e ele atira em nome do Senhor a pedra, e a pedra pega na testa do gigante e ele então cai no chão. E Davi então pega a espada do gigante e corta-lhe a cabeça. Isso faz com que o povo de Israel vença, porque o povo de Israel então cria coragem e eles então acabam derrotando os filisteus, os soldados filisteus. Então, aqui bem que o Salmo diz, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa com alegria, uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa que adquire força, né? E eles então criaram coragem através desta alegria de vencer o gigante Golias. E Davi também, ele não vence somente o gigante por vencer. Ele sabia que aquele que vencesse o gigante também seria recompensado. Davi então teria os impostos perdoados pelo rei. Davi então poderia casar com uma das filhas do rei. Então Davi ele se tornaria da família real e isso abriria portas para ele, né? Então Davi ele teve visão, né? Ele viu que ele poderia, que ele estava enfrentando algo perigoso, mas que Deus estava com ele e que Deus abriria portas para ele. E isso aqui nos lembra que mesmo na dificuldade, mesmo nas adversidades, Deus sempre abre uma porta, Deus sempre abre um escape. E que se nós ampliarmos a nossa mente, abrirmos a nossa visão, nós vamos ver que Deus está conosco. E se Ele está conosco, é a saída, né? E mesmo nessa adversidade, ainda podemos dar a volta por cima, e essa adversidade nos abre portas, possibilidades para algo novo. Então a luta ela não vem por vir, ela ela abre portas para que possamos conquistar algo novo. Tá bem? Se você está enfrentando por alguma dificuldade, lembre que, né, você pode ampliar a tua visão diante dessa dificuldade, que Deus está com você, você vai vencer e que portas serão abertas para algo novo na tua vida. Continuando aqui, é uma vitória inesperada que acontece, mas essa vitória foi um ponto decisivo para Israel, elevando Davi, que era um simples pastor de ovelhas, como um herói a nível nacional. Davi então conhece Jonatas, que era filho do rei Saul, e ele então começa uma amizade muito forte, eles constroem uma amizade profunda, que era marcada por muita confiança e muito apoio. Agora estão mencionando que Davi e Jonatas, eles tinham algo mais do que uma amizade, que principalmente
agora os ativistas LGBT estão falando, né, que eles tinham algo mais, que eles eram além de amigos. Mas a Bíblia fala que eles tinham uma amizade profunda e que eram somente amigos. Eles estão com estes pontos falando isso porque eles querem ter uma base bíblica para, enfim, só que Deus, ele não age contra a sua palavra. Se ele falou que o casamento entre homem com homem ou pessoas do mesmo sexo era proibido, né? É proibido. E Deus jamais, em algum versículo da Bíblia, seria contraditório. A Bíblia não existe contradição na Bíblia. Sempre há uma explicação e não há contradição nenhuma. Então eu quero deixar aqui não só o meu ponto de vista, mas o que eles tinham uma amizade, somente uma amizade. Esta amizade era profunda porque era uma amizade onde eles oravam, onde eles conversavam sobre tudo, mas era apenas uma amizade. E era um amor verdadeiro porque estava acima dos interesses políticos, ou familiares, né? E havia lealdade entre eles. Tanto que quando o rei Saul fica com ciúme de Davi e persegue Davi para matar Davi, Jonatas fica do lado de Davi, mesmo sendo Saul seu pai. Então nós estamos falando de uma amizade com lealdade. Desafios, mesmo com pressões da corte e ameaças, mantém seu vínculo intacto. Saul, então, como eu mencionei, persegue a Davi. Ele estava com ciúme, né? Devido ao sucesso, à popularidade de Davi. Isso despertou inveja. E ele também sabia que Samuel havia ungido Davi como rei. Então, ele sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. E isso levantou ciúmes. Isso foi uma perseguição. Aqui no livro de Salmos, deixa eu ver aqui direitinho, no Salmo capítulo 2, este salmo foi escrito por Davi, justamente quando o rei Saul estava perseguindo a ele. Então você pode ler o Salmo capítulo 2 e você verá, né, este salmo foi escrito que quando ele estava sendo perseguido. E Saul envia soldados para capturar Davi. Davi foge para cavernas, enfim, foge para não ser morto. E mesmo tendo chance, Davi poderia ter matado Saul quando ele teve chance 2 vezes, mas ele não matou porque ele teve misericórdia de Saul, porque ele sabia que Saul, apesar de tudo, ele era ungido de Deus. E ele sabia que ele não poderia se levantar contra um ungido de Deus. E acontece então uma última batalha com os filisteus, e Saul e o seu filho Jonatas, eles morrem lutando nesta batalha contra os filisteus. Isso foi um momento muito triste para Israel, e aqui acontece então uma transição de poder, com o falecimento dos 2 líderes, né? O líder Saul e o seu filho. E o caminho então é aberto para que Davi se torne rei de Israel. Aqui, com este acontecimento, surge então uma esperança para Israel, porque essa nova monarquia, com Davi sendo rei, traria expectativas de um futuro unido e mais próspero para o povo. Davi, ele foi um guerreiro e ele lutou e ele foi muito bem sucedido porque Deus estava com ele. E tudo aquilo que Deus ordenava, que Deus falava, que Deus exigia nos seus mandamentos, Davi cumpria. Então Davi, ele era segundo o coração de Deus, não porque não era um pecador, mas porque ele era um pecador,
mas ele reconhecia o seu erro, ele deixava o orgulho de trás, pedia perdão, e ele estava sempre em sintonia com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus de pai para filho, de família, né? Então, ele não era um Deus distante. Ele não tinha Deus como um Deus distante, mas como alguém a quem ele contava as suas angústias. Tanto que Davi ele escreve vários salmos ao longo da sua vida, e nesses salmos ele desabafa, ele conta, ele fala para Deus os seus sentimentos. Então aqui nós vemos uma pessoa que tem intimidade com Deus. E o Salmo 51 foi justamente um salmo em que Davi ele pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros a Deus, e ele abre o seu coração para Deus. Então aqui traz outro ensinamento da vida de Davi para nós, né? E com isso eu termino então o resumo do livro de 1 Samuel. Tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no grupo do WhatsApp. Nós vamos tirar as dúvidas, enfim. Espero que você possa te trazer algum esclarecimento. Não fique com dúvidas. Espero que essa aula seja muito importante. No módulo 2 nós vamos detalhar mais profundamente este livro. E espero você na próxima aula, no livro de 2 Samuel. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.